já ouviu falar em bruxismo? Você sabe o quanto isso está relacionado com fatores emocionais? Saiba tudo isso no programa Simples Assim. Acompanhe nossa matéria. O bruxismo é uma condição muito mais comum do que a gente pensa. E a maioria das pessoas que tem bruxismo não sabe disso. E somente 5% desenvolve sintomas. Entenda melhor o que é o bruxismo. O bruxismo é o ato de ranger os dentes ou até de apertar os dentes. Ele pode acontecer tanto de dia como de noite, mas geralmente é mais à noite. Durante o dia é mais comum ter mais apertamento do que o próprio ranger de dentes. Na maioria das pessoas, o bruxismo é leve o suficiente para não ser um problema de saúde. Olha, a maior causa principal realmente é o estresse. Tá? A ansiedade, o estresse, hoje em dia todo mundo está muito ansioso, então o estresse, o que ele vai provocar? Quando a gente está muito estressado, inconscientemente a gente faz um apertamento bucal. E aí, além do apertamento bucal, pode ocorrer o bruxismo, que é o ato de ranger. Mas também pode ter uma má oclusão. O que significa isso? Os dentes, se estiverem mal alinhados ou mal posicionados na boca, pode estimular o bruxismo também. Por quê? É uma tentativa inconsciente dos dentes de se acomodarem melhor àquela mordida. Então a pessoa não faz isso consciente, mas também uma má oclusão também pode acontecer isso. Agora, por exemplo, em criança ou adulto que tem muita dor de ouvido, também uma resposta a essa dor de ouvido pode estimular o bruxismo também. Pacientes que fazem uso de substâncias estimulantes como álcool, café, drogas também, antes de dormir, também estimulam mais, deixam mais a pessoa mais ansiosa e realmente estimula mais o bruxismo também. Então, tanto pode ser uma causa emocional como fisiológica também. Então, pode ser as duas coisas ou várias coisas associadas, na verdade. Em muitos casos, o companheiro ou pais notam o bruxismo antes da pessoa saber que tem essa condição. Bom, o principal sinal é o fato já de estar rangendo os dentes ou de apertando. Muitas vezes a própria pessoa não percebe, então o barulho que a pessoa faz ao dormir, que as pessoas ao redor vão perceber. Mas uma parte que a pessoa pode observar é se ela acorda já com dores de cabeça ou dores no músculo do rosto, né, na mandíbula. Às vezes tem dores de ouvido, que pode parecer que é dor de ouvido, mas é realmente também dores decorrentes do bruxismo. Às vezes dificuldade, quando a pessoa acorda, dificuldade de abrir a boca também, tem dificuldade. Algumas pessoas relatam também zumbidos, pode estar associado ao bruxismo também. Outras coisas, os dentes começam a quebrar sem nenhuma explicação, porque às vezes a força excessiva durante a noite, se o dente estiver muito fragilizado, com muita restauração, pode quebrar esse dente, muitas vezes perde o dente. Pode também provocar, além do desgaste, muita sensibilidade nos dentes. E também os dentes podem ficar moles, porque essa pressão pode ser transferida muito para o osso e esse osso não suportar. E aí vai ter perda óssea e esse dente pode amolecer. Então, assim, são várias coisas realmente associadas a isso, mas isso tudo vai demonstrando que pode ter um bruxismo, mesmo que a pessoa não está tendo consciência que está fazendo bruxismo à noite ou apertando os dentes. O tratamento apropriado dependerá do que está lhe causando o problema. O tratamento, na verdade, vai depender de qual a causa principal desse bruxismo. Então, quando o paciente chega no consultório, nós fazemos várias avaliações, tanto dos músculos da face, dos músculos intrabucais, fora da boca, da cabeça, do pescoço. Vamos fazer várias perguntas sobre a vida dela, sobre como que é a rotina da pessoa. E aí sim nós vamos poder ajudar esse paciente indicando o melhor tratamento. Então, por exemplo, hoje em dia nós temos as placas de bruxismo. As placas de bruxismo sempre foram usadas, mas antigamente era usada uma placa de silicone. Essa não é mais indicada. Por quê? As placas de silicone são muito flexíveis e moles, e aí elas perceberam que estimulam mais ainda o apertamento. Então, o ideal qual que é? A placa rígida, tá? Ela realmente é feita em acrílico e ela não é mole, é totalmente dura. Então, como que a gente faz? É tirado o molde, feito a cópia da pessoa, da boca da pessoa, e é feito isso em laboratório. Essa placa permite que a gente faça um ajuste nessa região quando a pessoa morde, para que ao dormir, e ela vai fechar a boca, ela tenha um conforto maior
E aí realmente ela não consegue mais fazer tanto apertamento porque ela é dura. E esse conforto que a gente dá, esse equilíbrio na mordida, relaxa também a musculatura, tá? Agora, quando a gente observa também que além do apertamento, a pessoa tem uma má oclusão, uns dentes fora da posição, também antes de colocar a placa, então a gente faz um alinhamento ortodôntico, corrige esses dentes com o aparelho, para que devolva pelo menos a anatomia melhor, o formato da boca melhor. E o alinhamento dos dentes estando mais corretos também ajuda mais o paciente a ter um equilíbrio na mordida. Agora, se o paciente também já chegou no consultório com os dentes muito desgastados, devido tanto ao atrito, o ideal é reconstruir esses dentes. Muitas vezes tem que colocar coroa de porcelana para levantar novamente essa mordida, reconstruir todo o formato para depois colocar uma placa também. Outra coisa que nós podemos fazer é a aplicação da toxina botulínica, que a toxina botulínica tem sido cada vez mais indicada para várias situações, não somente para ruga, mas também para a parte curativa. Então, por exemplo, o paciente tem essa tensão muscular muito grande. Existem vários músculos da face que a gente pode aplicar a toxina e ela vai promover um relaxamento muscular. Só que, infelizmente, a toxina tem um efeito provisório, temporário. Então, a gente vai fazer a aplicação em 4 a 6 meses, ela vai durar e vai saindo. Então, a gente fala, só a toxina não vai resolver, porque ela vai ter um período que vai estar muito legal, totalmente relaxado. Eu mesmo já apliquei várias vezes em mim, só que você vai percebendo que depois de 1 mês, 2 meses, já começa a sentir a força novamente, então você tem que ter a botoxina e a placa também. Agora, se associar a tudo isso, uma má oclusão ou às vezes só o apertamento, mas a pessoa estiver mais estressada, que é uma das causas principais, a gente recomenda o quê? O paciente, quando finalizar o dia, eu sei que não é tão fácil desligar da correria do dia, do estresse, mas tentar ler um livro, tomar um chá, ouvir uma música mais calma, aprender alguma técnica de relaxamento também para melhorar, às vezes fazer uma terapia com um psicólogo, ou às vezes mesmo fisioterapias que vão poder fazer massagem na face para relaxar o paciente, mas com certeza a pessoa não vai isso todos os dias, então ela vai ter que trabalhar a mente dela em casa também para não depender só de um profissional, né? Então, no geral, são várias coisas que a gente pode fazer para ajudar a minimizar não somente o bruxismo, como essa tensão muscular também. O bruxismo é um problema dental perigoso, que pode não apenas desgastar os dentes, mas também torná-los mais sensíveis ou frouxos. Só que a gente observa que adultos, por estar numa vida mais estressante, têm um pouco mais apresentado bruxismo que crianças. Só que, geralmente, crianças, eles perceberam que até os 6 anos é onde tem mais problema com bruxismo, porque principalmente nessa idade estão se desenvolvendo os dentes, a arcada está começando a terminar a formação ou erupção de todos os dentes descidos, então nesse momento de acomodação pode provocar o bruxismo. Se a criança também desenvolveu muito hábito de sucção de dedo, de chupeta e deformou essa arcada da criança, também pode acontecer desenvolver pela má oclusão instalada um bruxismo. Mas também a ansiedade da criança também, que hoje em dia estão muito cheias de atividades, elas podem gerar algum estresse nas crianças também. Então uma mudança muito rápida de rotina, por exemplo, mudança de escola, nascimento de um irmãozinho, separação dos pais, algo que realmente estressou a criança, pode desenvolver. Então tudo que é muito agitado para a criança, ela vai ficar ansiosa como o adulto fica, então ela pode desenvolver também, tá? E também, se a gente observa que você tem uma má oclusão na criança, é possível fazer um tratamento dessa má oclusão para melhorar esse bruxismo da criança. Ranger de dentes em crianças não é incomum. O ranger de dentes pode ocorrer em crianças experimentando estresse ou problemas na escola, além de má oclusão de dentes. Então, a princípio até poderia, mas o que a gente não faz isso em criança, porque a criança está crescendo, os ossos da face estão desenvolvendo, os dentes estão trocando, às vezes estão nascendo. Então, o que acontece? Se você usar uma placa como essa, rígida, você vai restringir esse crescimento. Então, a gente não indica esse tipo de placa tanto para a criança. Mas é claro que se a criança chega no consultório, a mãe relata esse problema, nós vamos observar a mordida do paciente. Se apresentar uma má oclusão, quer dizer, aquilo que eu já falei, se ela tiver desenvolvido algum problema de má oclusão devido a um hábito de chupeta, dedo, a gente tem aparelhos ortopédicos que fazem a melhoria dessa mordida, mesmo sendo na infância, e quando você geralmente melhora essa mordida,
praticamente acaba o bruxismo, porque você tira esses pontos de contato que estão errados, né? E se também a criança perceber que não é isso, é mais o estresse, aí a gente aconselha os pais a tentarem mudar uma rotina mais calma, ou trabalhar com um psicólogo, fazer alguma coisa para relaxar essa criança. Então, geralmente, a gente não indica a placa dura para a criança. O bruxismo é um problema bem difícil de ser controlado, mas a placa de mordida pode ser uma boa opção de tratamento. Na verdade, a cura não é completa, porque, como eu disse, são vários fatores. Então, a placa é muito indicada, vai ajudar muito o paciente. Mas porque além de todo do que nós falamos sobre o estresse, sobre vários fatores que pode provocar, o padrão facial da pessoa é dela. Então, por exemplo, a pessoa que tem um rosto mais quadrado ou mais redondo, essa massa muscular ela é mais curta e mais larga e muito mais potente do que uma pessoa que tem um rosto fino e comprido. Porque o próprio desenvolvimento da face, dos ossos da face foram diferentes. Então, a pessoa que tem um rosto fino e comprido, a mandíbula cresce mais vertical. Então, o rosto é mais comprido, esse músculo é mais estendido e é mais leve essa força muscular. Agora, pacientes que têm um padrão facial, como o meu, mais quadrado ou mais redondo, a própria mandíbula cresce mais na horizontal. Esse músculo masseter ele é muito curto, mas muito potente. Então, tudo isso vai acontecer de você não conseguir resolver 100%, porque eu posso até trabalhar com a placa, o paciente fazer técnica de relaxamento, mas o padrão facial é dele. Então, não tem nada que vai mudar. Então, por isso que realmente tem que se conhecer os fatores e na hora da consulta a gente avaliar e falar, olha, isso eu consigo fazer, isso eu não consigo fazer, para o paciente não ficar iludido de que você vai tirar 100% todos os problemas dele. Mas realmente existem várias possibilidades. Então, geralmente, quando você trata a causa principal, aí você aparentemente consegue a cura. Mas não é uma cura que, agora que melhorei, nunca mais vou usar placa. Não, às vezes tem que usar para o resto da vida. E trabalhar com o emocional também para o resto da vida. Então, realmente é uma coisa que você pode ajudar muito, mas a cura 100% não consegue somente com a placa. Caso você ache que tenha bruxismo, converse com seu dentista. Ele é o melhor amigo do seu sorriso. Olha, podemos dizer que sim, porque já que a causa principal é o estresse, então tentar reduzir o nível de estresse. É difícil? É, mas é algo que a gente tem que trabalhar não somente por causa do bruxismo, por tantas coisas que são determinadas por as doenças que acontecem devido ao estresse. Então, com certeza, é ideal a gente trabalhar na parte de relaxamento, não tomar substâncias muito estimulantes, como cafeína, álcool antes de dormir ou drogas, né? Na verdade, assim, técnica de relaxamento ajuda muito porque o paciente começa a desconectar mais rápido antes de dormir daquele dia agitado. E também procurar um dentista, ver se existe uma má oclusão, mau posicionamento dos dentes, que se isso está provocando também o bruxismo, se você tratar com correção ortodôntica, você vai melhorar e prevenir o bruxismo. Então, no geral, são muitos fatores. Então, trabalhar essa parte psicológica e a função dos dentes é muito importante. E agora, a única coisa que nós não podemos ajudar é o padrão facial, realmente. O programa Simples Assim terminou, mas você que acompanha já sabe, ele também é feito por você. Mande sugestões para a nossa web e-mail tvcâmara@camaratupa.sp.gov.br. Acompanhe também a nossa fanpage lá no Facebook. O endereço é facebook.com/tvcâmara.simplesassim. E o próximo programa já está sendo preparado por nossa equipe, já fica aqui o nosso convite. Até a próxima semana com muitas novidades. Tchauzinho! Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. If you get to hear me now.